Olá, gente. Boa tarde. Quer dizer, vai dizer mais ou menos que é boa tarde para boa noite, né? Como eu tinha falado, eu ia fazer uma live para conversar com vocês, falando especificamente em adubação na agricultura racional. Por que isso é importante? Porque assim, sempre enfatizo a vocês que no cultivo a gente não dá para brincadeira. Nós temos que trabalhar muito bem trabalhado. E outra também, nós temos que ter o cuidado de sempre estar levando a economia para o campo, que é esse principal função. E o que está sendo caro hoje no campo? Exemplo é o adubo químico. O adubo químico, a tonelada, até um tempo atrás, você conseguia comprar ele a uns 1.400, R$ 1.200 no máximo. Caso contrário, vocês conseguiriam até menos. Tudo que eu não lavo, tudo que eu consigo reter no solo, tudo que é disponibilizado lentamente para a planta, eu faço adubo químico, aumentar a eficiência porque ele está caro. Eu consigo economia e faz com que a agricultura familiar tenha esse desempenho, que nada mais é o que? Fazer com que eu possa economizar dinheiro, fazer o meu adubo render sempre e, consequentemente, quando eu economizo dinheiro, faço render, eu tenho uma eficiência no meu sistema produtivo. Entendeu? E as pessoas que adotam esses métodos meio maluco que eu sempre falo e nesse momento de instabilidade econômica, muitos produtores que eu atendo está tendo medo de começar a plantar, então bora lá fazer de alguma forma. Se o adubo químico está difícil de estar trabalhando, então vamos tentar trabalhar alternativas da melhor forma possível. E se você tem um pouquinho de dinheiro, mas quer fazer o adubo químico render, então bora lá fazer essas dicas que eu falei. Usa matéria orgânica. Coloque na quantidade exata que realmente precisa com a análise do solo. Faz a calagem correta, porque quanto mais próximo dos pH 7, a planta consegue absorver melhor, ela vai começar a puxar melhor. Porque por que a planta tem que ter esses cuidados aí? Porque ela não tem uma boca, ela não vai lá comer. Não, ela não vai lá pegar, abocanhar o nutriente, mastigar e engolir. Não vai fazer isso. Entendeu? Então, no caso da planta, é muito mais complexo. Nós temos que fazer toda uma gama de manejo para que ela possa comer bem e melhor. pH próximo de 7, matéria orgânica no solo, sem esquecer de fazer análise do solo, atender recomendação de adubo do jeito que tem que ser feito e evitar comprar formulado, porque daí você conhecendo que cada adubo tem na sua porcentagem separada do NPK, que é o macronutriente, que é o que vai mais na planta. Não estou falando de micro ainda, porque daí no micronutriente a quantidade acaba fazendo com que fique um pouco, como que eu posso falar para você? Menor. Porque micronutriente é o que eu tenho menor necessidade, macronutriente é o que eu tenho maior necessidade para a planta. E o macronutriente, que é o NPK, tá caro? Bom, então bora fazer isso que eu falei a vocês, para tentar diminuir o meu gasto, para aumentar o meu rendimento. Isso vale para qualquer cultura, como eu havia comentado com vocês, independentemente de qual seja, sendo planta, serve. Entendeu? Sendo planta, serve. Eu economizo, não saio da terra, eu fico ali trabalhando, tenho maior rendimento e vocês gastam menos a curto prazo. Não é a médio e longo prazo. É em curto prazo vocês vão começar a gastar menos. Não é promessa sem fundamento. Tem um embasamento para tal. Tanto tem embasamento que eu tenho um monte de gente que sempre está
me seguindo, me perguntando. Sempre as pessoas que eu atendo, eles veem a satisfação de ver que a coisa tá dando certo. A adubação de plantio é feito antes do plantio da semente, etc. Se for no caso de utilizar, vamos supor, mudas, então você tem tempo ali daquela reação do solo acontecer. Então você pode estar fazendo todo o preparo do solo, jogando o esterco e o adubo químico também, só que dessa forma que eu falei. Então, no caso do adubo de plantio, o mais importante que nós temos que ter em mãos é o fósforo, porque é o primeiro que vai começar a fazer o quê? A formação de raiz, que é o que nós precisamos. Uma raiz com sistema de radicular bem bonito, volumoso, desenvolvido, crescendo bem, ela vai comer mais, vai beber mais, e a planta cresce mais rápido e produz mais rápido. E produz mais também. Tem esse ponto, tá? Sem dúvida falando. Então, o adubo do plantio, você coloca ali uns 5 dias antes de realmente plantar. Depois que deu 5 dias, mantendo o solo hidratado, porque sem água não existe reação química e biológica nenhuma. E aí você coloca a semente ou a muda no chão. Já a adubação de cobertura, que pode ser feito tanto com esterco ou com o adubo químico, dependendo da quantidade de matéria orgânica no solo, eu aumento o intervalo de uma adubação de cobertura para outra. Como eu já havia falado, tem produtor que aduba, faz adubação de cobertura com o químico a cada 30, 45 dias. Mas isso porque ele tem muita matéria orgânica na terra, tá? Isso realmente acontece. E o que eu vou utilizar mais? O que eu vou sempre estar usando mais na cobertura? Potássio. Porque o potássio, ele dá acamamento pós-colheita. Eu falo que o potássio, ele trabalha com a qualidade. Qualidade das frutas, qualidades do quiabo, da berinjela, da manga, das frutíferas. Se no caso folhas, eu vou dar qualidade em textura, sabor, aparência também. E sempre pensando em várias questões. Outro macronutriente que não faz parte do NPK, que também pode ser colocado tanto no plantio quanto de cobertura, é o cálcio. O cálcio é importante porque ele vai dar resistência, ele vai dar crocância. E se é resistência para manter a planta em pé, eu tenho a necessidade da resistência em relação a doenças. Como incorporar o esterco? No caso de hortaliça, o que a gente pode estar fazendo? No caso da hortaliça, é importante incorporar, né, na sua totalidade do canteiro. Se for no caso de plantio de frutíferas, você vai incorporar na porção do solo que você fez a cova. Então, você fez a cova, que eu sempre falo que fruticultura cova tem que ser grande para poder caber o máximo de matéria orgânica que você possa, seja folha, seja esterco, seja o que for. Então você pega naquela terra ali, você vai pegar a primeira camada, os primeiros 10 centímetros do solo dessa cova, deixa de um lado, e aí vai cavocando até chegar na profundidade desejada, de uns 40 centímetros por aí, que eu sempre peço para no caso de frutas. Frutas, nesse caso, é um pouquinho mais complexo, por causa disso. E aí, essa porção do fundo já não tem um nível de fertilidade muito grande, porque a maior volume da raiz, tanto de frutíferas e hortaliças, fica nos primeiros 20, 30 centímetros de profundidade. O restante já é mais físico, né? É só terra mesmo. Não chega matéria orgânica ali, por isso que acaba sendo menos fértil também. Então, dessa forma, você vai incorporando nesse perfil de 40 centímetros de profundidade com solo, terra. Então, qual que é a proporção que eu sempre falo? Usa 2 partes de terra e 3 partes de matéria orgânica.
e mistura. Só que nisso você já põe ali um pouco de adubo de plantio, que no caso é fósforo, tá? Claro que isso vai depender da análise da terra para poder determinar a quantidade. Mistura, preenche a cova e espera uns 2, 3 dias para ter uma reação com a irrigação hidratando essa terra, e aí você planta a sua muda. No caso da hortaliça, você vai incorporar o esterco, batendo o solo mesmo do canteiro, e aí você faz o plantio. Se for hortaliça para cova, mesma coisa, você vai fazer uma covinha, porque a hortaliça já não é tão grande, de mais ou menos 20 por 20, e aí faz o mesmo processo de misturar. A intenção é sempre incorporar, porque daí a reação acontece uniforme e a atividade do micro-organismo acontece em toda a área de volume dessa cova. Vamos lá, como incorporar, falei. Então, na verdade, por exemplo, não tem recomendação de quantidade máxima de esterco. Se tiver curtido, ou no caso, passou pela fermentação, pela compostagem, pode até puro. Só que como muitas vezes isso é caro, então eu sempre falo da quantidade mínima. Então, no caso de canteiro, é no mínimo 4 kg por metro quadrado de canteiro. No caso de hortaliças, eu falo para usar uns 2 litros por cova. É bastante, porque a hortaliça ela tem uma desenvoltura de um atleta. Então, ela come muito mais do que uma frutífera. E no caso de uma frutífera, uns 10 litros por cova. Por aí. É bastante? É, mas isso porque você não dá para arrancar a planta e pôr na matéria orgânica. Quando ela tiver grande, como ela perguntou aqui no pomar já formado, de novo, observa a projeção da copa no sol de meio-dia. Então, toda aquela parte circular, aquela borda circular das folhas da copa projetada no chão, é aonde eu vou usar, dependendo do tamanho da planta. No caso de um pomar já formado, como ela me falou, mas dependendo do tamanho da planta, eu uso ali 10 quilos. E aí o que eu faço? Nesse círculo eu posso fazer 8 furos com a cavadeira ou a cavocate. Então eu bato ali e faço furo. E aí dentro desses 8 furos, que vai ter em torno aí de buraco, na verdade, né? Uns 20 centímetros, eu posso preencher ali de esterco. O correto seria fazer um sulco, uma vala circular bem na projeção da copa no chão, onde projeta a sombra, né? Exatamente ali. Aí você pode estar colocando numa vala circular, mas como eu sei que a mão de obra é complicada, então eu dou essa ideia de fazer em 8 buracos. E aí você vai cavando em torno de 20 centímetros, preenche o que você puder ali de 10 quilos distribuído nesses buracos e coloca. No caso de frutífera é sempre bom colocar um pouco de potássio, então tem que ver qual que é a fonte de potássio da região de vocês, tá? E é isso, eu não sei se consegui tirar sua dúvida, Érica, mas aí é mais ou menos dessa forma. Dá um pouco mais de trabalho, mas é muito bom fazer. E o intervalo de uma adubação de cobertura para outra é de 3 a 4 meses. Então, na fruticultura, ao longo do ano, tem que estar fazendo adubação de cobertura para poder nutrir e preparar essa planta e assim ter, como que eu posso falar? Produtividade. Senão, sem isso, você não consegue, né? Por exemplo, vamos supor, tem muitas pessoas que me pedem, geralmente aqui em São Paulo, recomendação de adubação para lixia, né? Aí o que acontece? A recomendação é feita em cima de análise de solo, claro, só que como a lixia produz no verão, eu já começo a fazer as adubações para preparar essa planta e ter uma carga boa lá em junho. Então, se eu faço a cada 3 meses, então junho,
setembro e dezembro tô adubando. Então eu preparo essa minha planta antecipado para que lá na frente ela tenha colheita. Fruticultura tem essa característica de demorar mais. Na hortaliça, em 3, 4 dias ela já tem o resultado, tá? Então aí eu já consigo demonstrar o desempenho de produção que está podendo ser feito, certo, gente? Fique atento que todo sábado eu vou estar sempre falando sobre algum assunto bem importante para vocês, tá bom? Agradeço imensamente a presença de todos e me aguarde até o próximo sábado para a próxima live. E eu quero que vocês tragam suas dúvidas e vamos conversando aqui ao vivo como fizemos hoje, tá bom? Tchau, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, gente!